querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou também o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Esse livro consiste justamente no meu trabalho de conclusão de curso do mestrado em Teologia. Você pode adquiri-lo pela editora Dialética, pelo link que nós disponibilizamos aqui neste vídeo. Neste livro você aprenderá o que é a análise narrativa da Bíblia. Depois você aprenderá também uma introdução ao contexto histórico e literário do Evangelho de Mateus. No terceiro capítulo você terá a análise narrativa aplicada ao texto do juízo final, a parábola do juízo final. E depois do quarto capítulo você terá a atualização desse texto. Que igreja esse texto inspira nós sermos e qual a imagem de Deus que transparece neste texto. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Nossa palavra de Deus que é proclamada nesse dia é justamente Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10, e Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 5. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Na primeira leitura, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, nós temos a vocação de Abraão. Deus que vocaciona Abraão a sair da tua terra, a sair da sua terra e ir para onde Deus mandar. Ora, eu expliquei para vocês no último programa, O Pão da Palavra, que esse tempo da Quaresma, do ponto de vista litúrgico, foi criado pela Igreja para ser a reta final de preparação para aqueles que haveriam de ser batizados. Era o chamado tempo de iluminação, né? A igreja só batizava adultos, então tinha esses últimos 40 dias de intensa preparação, na qual o sujeito era testado, provado mesmo, para saber se ele de fato queria ser cristão. Então ele tinha até inclusive uma catequese mais aprofundada. Como a catequese se dava justamente na celebração eucarística, não havia um espaço apropriado para a catequese se dava na celebração eucarística, eles participavam da celebração eucarística, e em dado momento se retiravam, não tinham pleno acesso aos sacramentos, só teriam acesso aos sacramentos depois de receberem o batismo. Então, se tem como textos, muitas vezes, da primeira leitura, nesse tempo da Quaresma, justamente as passagens mais importantes da história da salvação. E aqui nós temos um texto de fundamental importância, que é a vocação de Abraão, né? A vocação de Abraão, que na tradição judaica, na tradição bíblica, é o pai do povo de Israel. É de onde vai surgir todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. Então Abraão, já idoso, já lá na sua terra, né, Deus o vocaciona a sair da sua comunidade e a ir para onde Deus mandar. É interessante também notar que a tradição judaica concomitante ao texto bíblico vai interpretar que essa saída de Abraão da terra de Ur dos Caldeus é justamente a saída da idolatria para a verdadeira fé, né, a verdadeira fé. Vale ressaltar que Ur dos Caldeus era justamente a terra da Babilônia, onde depois, posteriormente, o povo de Deus viverá o grande drama do exílio, o grande drama de ter a sua fé profundamente questionada. Ora, o que é que esse texto nos ensina? O que é que esse texto o que é que nós podemos aprender de catequese para a nossa espiritualidade quaresmal nesse texto? Pois muito bem, em tempo de Quaresma, é tempo justamente da gente sair desta nossa quietude, sair da nossa mesmice. Deus muitas vezes pode estar justamente nos vocacionando a assumirmos novas frentes, novas missões, novas perspectivas na nossa vida. E é preciso ter esta coragem de Abraão. A postura de fé de Abraão é justamente essa, de ir para um lugar onde Deus lhe aponta, né? Então, com certeza, nesse tempo de Quaresma, Deus está mostrando para cada um de nós, se estivermos bem realizando os exercícios quaresmais do jejum, esmola e oração, Deus está mostrando de onde nós devemos sair e para onde nós devemos ir. E devemos nos questionar profundamente se estamos sendo fiéis ou não a esse chamado, a essa vocação.
Depois, a segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10, Paulo, ou melhor dizendo, o autor desta carta, ele vai dizer assim, que Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio de sua graça. Então, isso aqui é teologia paulina. Muito embora esta carta, segundo os estudiosos, não tenha sido escrita por Paulo, mas aqui é teologia paulina pura. Por quê? Porque Paulo nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é por nossos méritos, não é por nossa fidelidade, não é porque somos pessoas boas, mas Deus, quando nós éramos pecadores, Deus enviou seu Filho Jesus para nos tirar da situação de pecado e nos inserir no reino da graça de Deus. Por pura bondade, por pura misericórdia, por pura graça de Deus. E ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Então guardem essa expressão, brilhar a vida. Né? Ele nos ilumina, Deus nos chama e nos ilumina. Por isso mesmo que esse tempo da quaresma é chamado o tempo da iluminação. A luz é uma metáfora, é um símbolo para se falar da graça de Deus. A escuridão é o símbolo do pecado. Então nós somos chamados a sair da escuridão do pecado e da morte para a luz da graça e da vida plena com Deus. E da vida plena com Deus. Depois, o Evangelho sempre no segundo domingo da quaresma é o Evangelho da transfiguração do Senhor. A transfiguração do Senhor. Sempre no primeiro domingo, o Evangelho das tentações, e o segundo domingo é o Evangelho da transfiguração do Senhor. Do ponto de vista da mistagogia, do ponto de vista da espiritualidade quaresmal, este Evangelho é colocado sempre no segundo domingo para mostrar o que acontece com aqueles que vivem de fato a sua quaresma. O que acontece? Eles são transfigurados, eles são transformados, são iluminados pela graça de Deus. A sua vida é metamorfoseada, porque aparece ali no texto grego do Evangelho o verbo metamorfeu, ou seja, Jesus muda a sua forma, Jesus muda a sua aparência. Né? Esse texto ele é muito interessante. Por quê? Porque do ponto de vista da narrativa do Evangelho, nesse momento, lá no alto da montanha, Jesus transparece a sua glória divina. É como se ele quisesse mostrar para os discípulos quem de fato ele era, para que os discípulos não se assustassem com o fim histórico da vida de Jesus, que seria o mistério da sua paixão, o mistério da sua cruz. É interessante notar também que o verbo está conjugado na voz passiva. Ele foi metamorfoseado, ou seja, quem realiza essa transformação em Jesus é o próprio Pai do céu. Isso se chama passivo teológico. Toda vez que um verbo é conjugado na voz passiva e não se tem um sujeito, dependendo do contexto da narrativa, é Deus que está realizando aquela ação. Né? Então, esta metamorfose no texto, essa transfiguração de Jesus no texto, é uma prefiguração da verdadeira metamorfose que Jesus terá por sua ressurreição. Né? Por sua ressurreição. Então, esta glória de Jesus, que ele transparece no monte, será a futura glória que todos nós teremos se formos fiéis ao batismo e ressuscitarmos e passarmos para a glória do Pai. É interessante que aparecem duas figuras, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias aparecem? Os estudiosos têm duas ou três interpretações acerca desta aparição. Em primeiro lugar, é o seguinte: Jesus está no alto da montanha, que na tradição bíblica é sempre o lugar onde Deus se revela. E se nós formos lá no Antigo Testamento, Moisés, no alto da montanha, teve a revelação de Deus, onde ele recebe a Torá, e Elias também teve a revelação de Deus, onde ele percebe Deus de uma forma diferente, ou seja, na brisa suave. Está lá no livro de Reis. Então, é como se o evangelista quisesse falar, agora quem revela Deus é Jesus. Quem revela Deus é Jesus. E é interessante também que lá no Êxodo, o personagem Moisés, e lá no livro de Reis, o personagem Elias, eles não podem ver o rosto de Deus. Moisés até pede, deixe-me ver teu rosto. Deus fala, não podeis ver meu rosto. E Elias cobre o rosto para poder não ver o rosto de Deus, porque se tinha a crença, a teologia de que quem contemplasse a Deus face a face morria, de tamanha glória. Pois agora Moisés e Elias contemplam a Deus no rosto de Jesus. Então isso é lindo, isso é fascinante, isso é belíssimo. Além disso, se tinha a crença também, Elias, na narrativa do livro do Reis, ele não morre, ele é arrebatado ao céu.
E muito embora o final do livro do Deuteronômio diga que Moisés tenha morrido, mas o texto está corrompido. O texto diz, Moisés morreu e foi enterrado. E o texto se corrompe, não diz onde. Então daí nasceu-se a crença, que não é uma crença bíblica, mas é uma crença que corria paralela à Bíblia, que Moisés morreu e foi enterrado em Deus, ou seja, ele também tinha sido arrebatado, então que Moisés também estaria vivo. Então, por isso que o autor sagrado, esse texto está inspirado no relato de Marcos, em primeiro lugar, mostra que se tinha aquela crença de que Moisés e Elias estariam vivos. Então, por isso, são duas pessoas vivas, ressuscitadas, que já aparecem ali diante de Jesus para testemunhar Jesus como o Filho de Deus. Além disso, Moisés é o patrono da lei e Elias é o patrono dos profetas. De tal maneira que, em Elias e Moisés, todo o Antigo Testamento está simbolizado. Então, é como se o Antigo Testamento estivesse apontando, ó, este é o Messias, este é o Filho de Deus. E não é à toa que vai aparecer a nuvem, que simboliza o próprio Deus, e da nuvem sai uma voz dizendo, este é meu filho, escutai. De tal maneira que quando os discípulos escutam isso da parte de Deus, Moisés e Elias desaparecem. E aí os discípulos passam a escutar somente a Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que revela Deus. O Antigo Testamento testemunha que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias esperado, aquele, o único, ao qual nós devemos escutar. Dito isso, queridos irmãos, queridas irmãs, então, o grande apelo que este segundo domingo nos faz é justamente, o grande apelo que o segundo domingo nos faz é de nós escutarmos somente a Jesus. No mundo de hoje nós temos tantas vozes que nos separam do Evangelho, tantas vozes que dizem dizer aquilo que Jesus nos ensinou e não ensinam. Ensinam doutrinas humanas, ensinam pensamentos humanos, ensinam filosofias e ideologias, né? Então, a necessidade de nós verdadeiramente escutarmos a Jesus e darmos atenção à sua palavra que está no Evangelho, a fim de configurar a nossa vida, a vida dele, e esse processo de transfiguração acontecer na nossa existência. Então, peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos conceda um santo segundo domingo do tempo da Quaresma. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado ao Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Nós estamos divulgando também o nosso retiro quaresmal, apesar que nós já estamos no segundo domingo, mas ainda há pessoas que tiverem o interesse de ter uma reflexão aprofundada sobre os 5 evangelhos dominicais e meditar um trechinho deles a cada dia da Quaresma, vale a pena adquirir. O link estará aqui também na descrição ou nos destaques aqui no nosso Instagram. Que Deus te abençoe, um santo domingo e até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser, tchau, tchau.